Fala pessoal, Rage na área, como é que vocês estão? Tudo certo? Iniciando um novo vídeo aqui, dessa vez sem minha motoca. Ela tá lá na oficina passando por uma revisão porque a luz de injeção acendeu. Pois é, pessoal, tava bem próximo de fazer minha revisão, que eu faço a cada 5.000 com a minha HD, e nos 4.800 ela resolveu acender a luz de injeção. O curioso foi que ela acendeu logo no dia que entra em vigor a nossa gasolina E32. Eu tava em viagem, abasteci durante, um pouquinho antes ali da viagem, e de repente a moto teve algumas questões ali que vocês vão ver. Então eu resolvi gravar esse vídeo daqui com caráter informativo, falando um pouco sobre a minha experiência com essa nova gasolina e abordando ali alguns pontos utilizando referências reais para discutir se essa gasolina vai prejudicar ou não as nossas motos. Já adianto aqui que tem uma observação bem grande quanto a modelos mais antigos, assim como a minha, que é de 2015, e modelos importados também. Então bora comigo. Bom, vou começar aqui falando sobre o que aconteceu comigo. Eu precisei fazer uma viagem de aproximadamente 80 km para outro município daqui, é o município de Maricá. Como eu sou da capital do Rio de Janeiro, tem aproximadamente de 70 a 80 km de distância entre um município e outro. E tudo certo para a viagem. Fiz o abastecimento da minha moto em um posto aqui que eu conheço e parti sentido Maricá. Em aproximadamente uns 40, 50 quilômetros já rodado, ou seja, já estava próximo do destino, a luz de injeção resolveu acender. Foi a primeira vez que a luz de injeção acendeu na minha moto, e olha aqui, eu tenho o costume de abastecer com gasolina comum, eu não abasteço com nenhuma gasolina premium, pódio, pelo menos não abastecia, né? Então eu achei bem estranho esse comportamento. Durante a minha pilotagem eu tentei investigar ali, tentei entender se estava acontecendo algum problema de fato na moto, mas a princípio a luz acendeu, sem interferir ali na dirigibilidade ou como eu estava conduzindo a moto. Como eu estava numa região ali que eu não conhecia muito bem, eu resolvi dar uma esticada para chegar no destino final. A luz de injeção ficou acesa durante um bom tempo, ela ficou instável em alguns momentos, né? Acendendo, parando, parando. Eu consegui chegar no meu destino final sem maiores complicações, mesmo com a luz acesa, desliguei a moto e vida que segue. Resolvi o que eu precisava resolver e na hora de voltar liguei a moto, tudo tranquilo, nenhuma luz acesa e é isso aí. Segui minha viagem de volta e aproximadamente uns 4, 5 km depois de eu ter saído, a luz de injeção voltou a acender. E dessa vez deu para sentir uma diferença ali na moto. A moto começou a engasgar, começou a pipocar, o som ficou diferente, eu comecei a perder força e aí eu fiquei realmente preocupado. Eu pensei que pudesse de fato ali a gasolina, então eu decidi parar num posto e reabastecer a moto. Embora eu não tivesse com o tanque vazio, eu pensei que se eu enchesse ali de combustível, pudesse minimizar, né? Pudesse realizar uma mistura ali, tentando eliminar um combustível que não fosse adequado. Parei no posto, abasteci, completei ali o tanque, na hora de sair a mesma coisa. A moto permaneceu com a luz de injeção ligada. Para arrancar, eu já senti que ela estava sem potência. Na minha cabeça, o pior que poderia acontecer ia ser justamente eu ficar preso ali na estrada e precisar chamar o guincho para casa. Como a distância não é muito grande, como eu mencionei, eu decidi mesmo assim tentar seguir viagem acompanhando o comportamento da moto, que, embora estivesse gargalando e engasgando, ela se manteve estável, né? Dentro do que estava ruim, ela não piorou, o que me permitiu chegar em casa ali sem maiores complicações. Cheguei, desliguei a moto, fui descansar e no dia seguinte, que era um domingo, resolvi ligar a moto para ver e normal. Não apresentou ali nenhum problema. Dei partida nela, acelerei um pouquinho, tudo sob controle. E nenhum alarme, inclusive, no painel. Uma coisa que eu tinha suspeitado durante o momento é que como eu estava passando por uma região que tem muito buraco, eu pensei que talvez pudesse ter dado algum mau contato, alguma coisa assim, porque a moto ela vibra muito, né? Então a primeira hipótese que eu pensei de ter algum mau contato, alguma questão ali referente à fiação. Eu tentei ver dentro das minhas limitações e a princípio estava tudo ok. Como a Harley ela tem um sistema de diagnóstico próprio, eu acessei ali no painel para ver qual o erro de fato que tinha dado. É aí que gera aquela curiosidade para saber se o problema foi ou não na gasolina. Já deixo aqui claro que minha moto ela segue na oficina, eu estou fazendo a minha revisão, afinal estava muito próximo de fazer a revisão, então ainda não tem nenhum diagnóstico fechado. Mas com certeza fica uma pulga atrás da orelha para saber se era ou não a gasolina. Consultando ali os códigos, os erros que eu tive foi o P0131 e o P0261. Que quem já conhece um pouco desses códigos de erro já vai entender que tem indícios ali que podem se relacionar com a gasolina, né? Que a gente está falando ali da mistura pobre. É claro que pode ser alguma outra questão, como por exemplo na própria parte elétrica ali, nos meus sensores ali da ignição, mas já é uma coincidência muito grande eu começar a ter problema na injeção após fazer o abastecimento de uma gasolina E32, que é a gasolina mais recente aí que a gente tem. Então, para a gente tirar aqui algumas dúvidas, eu vou falar sobre esses erros. O P0131 indica sinal baixo no sensor de oxigênio dianteiro, o que na prática aponta para aquela mistura pobre que eu comentei. Ou seja, eu estou falando de pouco combustível em relação ao ar admitido.
Já o P0261, ele indica falha no injetor dianteiro ou sinal baixo no bico injetor. Colocando esses dois erros juntos, dá a entender que o sistema estava lendo uma mistura fina demais e ao mesmo tempo apontando um problema no próprio injetor que entrega esse combustível, que é exatamente o tipo de combinação que acontece quando o motor está recebendo um combustível com uma mistura diferente da qual foi calibrado. Então não tem como considerar a possibilidade do combustível E32 ter interferido aqui na minha moto. Como o etanol ele tem menor poder energético por litro que a gasolina, e já vem também com oxigênio na sua composição química, isso acaba exigindo que o sistema de injeção entregue mais combustível para manter a mistura ideal. Se a calibração do motor não compensa isso direito, ele lê exatamente essa mistura pobre, que é o erro que aconteceu comigo. Existem algumas matérias que eu vou mencionar que apontam que tem um maior índice de ocorrência de problemas com veículos mais antigos ou modelos que não foram originalmente calibrados para trabalhar com alto teor de etanol. E aqui a gente não está nem mencionando possíveis problemas que podem acarretar em borrachas, vedações, bicos injetores e sensores de modo geral. E a parte curiosa, no meu caso, é exatamente o que o manual da minha moto diz. Como a minha moto é uma Harley Davidson XL 1200, eu fui atrás para checar exatamente qual é a posição, o que a Harley ali indica para o consumidor final. E existe de fato uma indicação oficial que a porcentagem de etanol não deve ser superior que os 10%. Pois é, a gasolina que eu abasteci provavelmente já estava trabalhando com os 32, o que é 3 vezes acima do que a recomendação da minha moto. O manual ainda complementa dizendo que o etanol acima de 10% utilizado como combustível pode afetar a dirigibilidade, a partida e a eficiência do combustível. Então é isso, o próprio fabricante lá em 2015 já avisou que poderia haver esses sintomas. Mas bom, ao fim dos tempos, ninguém mais vai conseguir andar de moto direito? Vamos com calma que eu vou comentar aqui sobre alguns estudos que têm pontos e contrapontos nesse sentido. Um deles é o estudo do Instituto Mauá, que testou a partida a frio, a quente, a aceleração, retomada e a emissão a partir do combustível E30 e o E32. A conclusão geral do professor que acompanhou esses testes é que não muda nada. Só que o próprio estudo traz uma ressalva informando que alguns modelos específicos tiveram mais dificuldade na partida com o E32. E a recomendação foi justamente uma atenção redobrada em veículos mais antigos, importados, carburados ou que de costume vieram de países com uma porcentagem menor de etanol na gasolina. Ou seja, um perfil semelhante com o da minha moto, né? Já a Unica, que representa o setor de cana-de-açúcar e etanol, se posicionou informando que nem os veículos mais antigos teriam problemas com essa nova gasolina, a E32. Já a Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, que representa as montadoras, levantou ressalvas de que os testes utilizando o E30 não necessariamente validam tecnicamente esse salto para a E32, porque não foi incluso teste de durabilidade, teste de longo prazo e nem a validação da frota inteira usando o E32. Ou seja, existe uma diferença técnica real entre quem defende o etanol e quem representa os fabricantes. Isso só reforça que a gente tem que estar atento e tem que prestar atenção em como esse E32 vai reagir nos nossos veículos motorizados. Ou seja, minha moto é uma Harley 2015 com motor projetado para trabalhar com combustível brasileiro com um nível de etanol menor do que a gente tem hoje. Hoje a gente encontra os seus 32% no combustível e os sintomas que eu tive foi justamente nesse momento de transição. Reforço aqui que eu ainda não tenho o diagnóstico final do problema que aconteceu com a minha moto, afinal foi intermitente, ela tá lá na oficina, mas era no mínimo curioso a gente pensar e associar essas relações. Claro, quando a moto sair da oficina eu conto aqui para vocês e explico exatamente o que aconteceu e qual foi o diagnóstico do mecânico. Mas se você também tem uma moto antiga e está preocupado de como vai ser rodar com essa nova gasolina, comenta aí embaixo, traga suas observações pra gente trocar essa ideia. Não deixe de curtir o vídeo, curta, compartilha e tamo junto, pessoal!